Daverson vira alvo no Vasco, John Textor solta o verbo, Thiago Silva ficará livre no mercado e Luiz Ubeldia é apresentado no São Paulo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo na noite desta segunda-feira, é claro, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado nos assuntos, mas antes, é claro, eu peço humildemente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos e deixe o seu like, é muito importante, faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol. Obrigado pela inscrição, pelo like. Sem enrolação, vamos aqui às informações. O Vasco não pôde contar com o jogador Dimitri Payet nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, mas agora vive, portanto, a expectativa de poder utilizar o jogador no próximo jogo em São Januário, no sábado, às 4 horas da tarde, valendo pela 4ª rodada. O Vasco enfrenta a equipe do Criciúma e o técnico Ramon Dias pode aí contar com força máxima para esse jogo. Claro, lembrando que hoje, às 5 horas da tarde, deu-se início à venda dos ingressos para essa partida de sábado. Também pode ter, sim, uma novidade nessa partida. O Ramon, até na última coletiva, ele foi indagado em relação ao Lucas Piton. Ele é um dos jogadores com mais minutagens no elenco nessa temporada, participando muito dos jogos, com muita intensidade, né? O Lucas Piton, ele tanto ajuda na parte ofensiva, nos cruzamentos, nos lançamentos, algo que o Vasco vem utilizando muito é a bola na área, né, em busca, né, de encontrar ali o Verratti, e o Piton também ele ajuda muito na parte defensiva. Portanto, por conta desse desgaste, algum tipo de cansaço, o técnico Ramon Dias ele pode contar pela primeira vez com o lateral esquerdo Vitor Luiz, vindo do Curitiba, né, nessa janela de transferência, e é o único jogador que não teve ainda minutagem, que não foi contado ali para ser titular ou ser substituído. Então, o técnico Ramon Dias deve contar, portanto, com o Vitor Luiz nesse jogo de sábado contra o Criciúma. Agora, vamos trazer aqui uma informação sobre o Daverson no Vasco, algo que movimentou esta segunda-feira. Informação segundo a jornalista Raíssa Simplício é o seguinte: com o futuro indefinido, após recusar proposta de renovação do Cuiabá, Daverson vira alvo do Vasco, Santos e Grêmio. O jogador, lembrando, ele tem contrato até o final de dezembro, sendo que Daverson ele pode ser sim uma oportunidade de mercado para a próxima janela de transferências que se inicia no dia 2 de julho. E aí você, torcedor vascaíno, deixa aqui nos comentários, nós vamos estar aqui interagindo com vocês, se você gostaria, né, desejaria de ver o Daverson atuando com a camisa do Vasco, ele que se declara vascaíno, embora pela sua idade não seria ali um dos critérios da SAF, né, da 777 Partners, mas com certeza no setor ofensivo contribuiria ali substituindo o Verratti. O Vasco tem agora também o Cleiton Silva, que diga-se de passagem, perdeu um gol na cara no último sábado, mas eu acredito que o Daverson poderia ajudar bastante ali no ataque do Vasco. Mas deixe aí nos comentários, seria obviamente uma oportunidade de mercado para a próxima janela de transferências no meio do ano. Galera, saindo aqui sobre o mercado da bola, a questão do Daverson, hoje pela manhã nós trouxemos a informação sobre a reforma e ampliação de São Januário, né? A primeira audiência pública deve acontecer no dia 2 de maio, segundo informação do nosso amigo Bruno Murito, só trazendo, recapitulando para a galera que não pôde acompanhar o vídeo pela manhã, e será no dia 2 de maio, em uma quinta-feira, na Câmara dos Vereadores. Além disso, a tendência é que haja uma terceira audiência pública e provavelmente dentro de São Januário. Tanto as audiências públicas
quanto à entrega do parecer em conjunto das comissões são necessários para o andamento do projeto do potencial construtivo na Câmara dos Vereadores para que seja tudo bem organizado e aprovado, né? E o torcedor, obviamente, torce que seja aprovado ainda esse ano. Galera, saindo aqui das informações do Vasco, vamos falar sobre o Botafogo em relação a essa questão do John Textor, né? Que foi hoje realizar um depoimento. O dono do Botafogo foi convidado a prestar depoimento ao Senado na condição de testemunha. O John Textor afirmou nesta segunda-feira, dia 22, sobre a manipulação de resultado no futebol. Abre aspas. Manipulação de resultado no futebol é realidade, disse o John. Ele deu a declaração durante a reunião da CPI do Senado que apura a manipulação de jogos e apostas esportivas. Ele diz o seguinte: o que nós descobrimos não é nada diferente do restante do mundo, Bélgica, França e toda a Europa. A manipulação de resultado no futebol é uma realidade, afirmou, portanto, John Textor. Agora, saindo aqui dessa questão do depoimento do John, falar sobre o jogo de quarta-feira, ontem na zona mista, o principal, né, destaque do jogo, o Danilo Barbosa, o volante, que ontem ajudou na assistência, fez gol, sofreu o pênalti convertido pelo Tiquinho Soares, e ele foi indagado pelo grito dos torcedores dizendo é guerra, né? Algo que até os torcedores do Botafogo vem colocando essa faixa ali no estádio Newton Santos, dizendo, olha, sem guerra não existe glória, né? Não existe a glória eterna, que virou a obsessão do Botafogo para essa Libertadores da América. E você vai acompanhar aí um trecho da fala, né, da resposta do Danilo Barbosa em relação aos gritos da torcida dizendo quarta-feira é guerra. E claro, você vai acompanhar todos os detalhes dessa partida entre Botafogo e Universitários aqui no canal BTB Esportes. Mas fique agora com a fala do Danilo. A galera fala de guerra, mas assim, a gente sabe que a guerra é sempre o próximo jogo. Não tem jogo fácil, não tem um jogo onde você consiga jogar cômodo, né? A gente sabe que hoje as equipes são muito qualificadas, todo mundo tem acesso a informações, vê como você joga, vê como você defende. E isso acaba tornando um jogo muito difícil. Independente do adversário, pra gente todo jogo é guerra. Sobre Thiago Silva, que no final de semana tomou a decisão sobre o seu futuro. Informação, segundo o jornalista Fabrício Romano, especializado, né, no mercado de transferência, o zagueiro brasileiro não vai renovar contrato com o Chelsea. O vínculo termina ao final da atual temporada, o que deixará o jogador livre no mercado. O zagueiro, inclusive, está na mira do Fluminense há muito tempo, mas deixa ali as opções em aberto, né? Se ele vai voltar a atuar pelo futebol brasileiro, seria obviamente no Fluminense, ou se ele vai jogar no futebol árabe, se ainda tem algum mercado para ele na Europa de segundo escalão. Vamos aguardar, mas a questão é que Thiago Silva estará livre no mercado. Também nesta quinta-feira, o tricolor carioca enfrentará o Cerro Porteño em Assunção, no Paraguai, pela terceira fase da Libertadores da América. Lembrando que o Fluminense ele viaja amanhã à tarde para o Paraguai, né, após o treinamento no CT Carlos de Castilho. E uma informação, né, o Keno ele pode ser desfalque. Keno não viaja, portanto, para esse jogo no Paraguai. Mas uma novidade, o técnico Fernando Diniz pode sim contar com o meia Renato Augusto, porque ele já foi, inclusive, para os treinamentos junto com o grupo e será relacionado para essa partida, né? Lembrando que Renato Augusto ele não atua desde o empate do Fluminense na estreia da Libertadores por 1-1, contra o Alianza Lima. Saindo aqui das informações do Flusão, o Flamengo também viaja para a Bolívia nesta terça-feira, né? Terá o treinamento no CT Jorge Elal, no Ninho do Urubu. Treinou hoje também, né? Voltando de São Paulo, e já está focado. O técnico Tite, junto com a sua comissão técnica e o seu elenco, já está focado para essa partida valendo pela Libertadores da América. E você vai acompanhar agora um trecho, uma fala muito importante do preparador físico do Flamengo, o Fábio, falando em relação a qual a estratégia do Flamengo para suportar a altitude, né? Se não me engano, são 3.600 metros para chegar em La Paz e enfrentar o Bolívar
pela Taça Libertadores da América, na quarta-feira às 9h30 da noite. Você vai acompanhar agora a fala do preparador físico do Flamengo. O jogo nessas consideradas altas altitudes ficam totalmente aleatórios. Por quê? Porque nós vamos acabar sentindo, sim. Quanto mais você sobe, menor é a densidade do ar. E aí você afeta a captação de oxigênio do seu alvéolo pulmonar, porque a pressão parcial de oxigênio cai. Bom, mas isso tem que ser uma aula muito mais ampla. Mas o que é importante saber? A nossa estratégia de chegar na hora do jogo é para você evitar o que nós chamamos de mal agudo da montanha. Quando você põe o pé nessa alta altitude, na hora você começa a ficar ofegante, a hiperventilar. Você não percebe, mas você começa a hiperventilar. Com o tempo passando, os efeitos dessa exposição começam a vir. Quais são? Uma dor de cabeça intensa, náusea, ânsia de vômito. Por isso que nós optamos em chegar próximo. Isso não vai aumentar a performance da equipe. A performance da equipe já vai estar comprometida. O desafio é recuperar esses atletas e tentar, pelo próprio histórico desses atletas, saber quem sente mais ou menos atuando nessas altas altitudes, como é La Paz a 3.600. E hoje, para concluir essa segunda-feira movimentada, o técnico do São Paulo, uma novidade no São Paulo, o Luiz Ubeldia foi apresentado ali no CT da Barra Funda. Aos 43 anos, o argentino deve inclusive fazer a sua estreia na próxima quinta-feira, às 9h da noite, diante do Barcelona em Guayaquil, valendo pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Você vai acompanhar agora as primeiras impressões do novo técnico do São Paulo. Gracias por estar acá, por la bienvenida. Las primeras sensaciones de felicidad porque sea al equipo que vengo. Llevo 15 años preparándome junto con mi grupo de trabajo y siento que esta profesión nos demanda una preparación constante. Y como amo esta profesión, como amo el fútbol, he tomado mi tiempo, creo que un tiempo lógico, para que nuestros caminos se cruzaran nuevamente. Y así fue. Allá por el mes de enero tuvimos la oportunidad de contactarnos y por una cuestión personal, por una cuestión de que me estaba desvinculando de otro club, de otro país, luego de la obtención del campeonato local y la sudamericana, necesitaba un tiempo considerable para poder desvincularme y obviamente prepararme para el próximo desafío. Después de un tiempo nos cruzamos nuevamente con Sao Paulo, con el presidente, con todo su grupo de trabajo, y no dudé en asumir este reto importante por la magnitud que tiene el club y porque conozco muy bien este plantel. Claro que en el día a día, en los entrenamientos, en los partidos ya en vivo, voy a poder tener un diagnóstico mucho más certero para poder ir preparando mi idea de juego. Pero conozco bastante a la plantilla porque lo hemos enfrentado un par de veces en pocos años y porque el Brasilerado lo he visto bastante en este último tiempo, porque me ha tocado enfrentar a muchos equipos brasileros en copas internacionales. Así que estoy, repito, contento y el tiempo que puede llegar a demandar la idea que uno tiene nunca se sabe, pero esperemos que sea lo más rápido posible. Lo más importante es que cuento con muy buenos jugadores. Eso para el entrenador es mucho más sencillo. Así que esperemos hacer un equipo que esté bien trabajado, que sea consistente con lo que quiere,
a pesar de un calendario bastante apretado, que ya se sabe que es así aquí. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias. Não esqueça, gostou desse vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sino das notificações. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!